Algumas pessoas se entregaram e foram, e acho que colaborou bastante com quem participou. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu acho que o canal está aberto. Quem quiser, quem quiser falar é só acenar, né? Apertar o botãozinho de. Se eu não perceber, Fê, você me ajuda, tá? Pode Para deixar. falar, fulano quer falar. Às vezes eu tô tão entretida que eu acabo não prestando atenção. Então, também, essa é uma coisa que todos nós, principalmente da área da psicologia, quem não atendia online, está, assim, dominando, tendo que dominar essas questões agora que passou tudo a ser por aqui, né? Então, peço essa ajuda. E hoje, vindo um pouco de encontro com o que o Fernando disse, a gente vai falar um pouquinho de motivação. Eu vou tomar cuidado, porque, assim, não tenho nada contra coach. Eu acho que algumas pessoas que são coach profissional, eles têm trabalhos incríveis, eu conheço pessoas que fazem um belo trabalho, mas eu vou tomar um pouco de cuidado para a gente não ficar muito nesses conceitos motivacionais, que às vezes a gente acaba vendo muito no superficial. Então, eu vou tentar fazer com que a gente consiga se aproximar das nossas questões mesmo real. Então, conversando com o Fê, eu pensei um pouco nesse tema, né? Como que a gente vai se motivar num tempo de isolamento? Acredito que todo mundo deve ter uma história, deve ter uma situação. Não é fácil, de fato. Mudar os hábitos é muito difícil. Eu vou falar um pouquinho disso hoje. Então, gente, deixa eu só diminuir. Como que é para você começar e terminar o dia? Eu queria que vocês pensassem. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho na questão de reflexão. Eu vou propor para vocês algumas reflexões. Quem quiser compartilhar, pode ficar muito à vontade. Peraí, deixa eu voltar aqui. E aí, assim, eu queria que vocês pensassem um pouco como que é para vocês começar e terminar um dia. Como que tem sido? Vocês pararam para pensar nisso? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos pensar. Quando vocês quiserem, podem me interromper. Então, como que é, né? Começar e terminar o dia. Eu estou no automático ainda? Que automático é esse? Que se eu mudei a minha rotina, que nem a Manuela falou que ainda sai de casa para trabalhar, né? Mas aí existem pessoas que estão de home, é isso? Acho que a maioria, talvez, né? Então, assim, como que eu acordo e como que eu termino o meu dia? Eu estou muito esgotado? Quem está trabalhando em casa se sente muito esgotado? Eu vou falar por mim. Eu tenho tido sintomas assim de exaustão, porque a gente tem que se atentar muito, falando na vida um pouco do psicólogo, ele tem que se atentar muito mais. E aí ele é, aquela coisa de você às vezes receber o paciente na porta, levar até a porta, faz toda a diferença. Eu reparei que eu estava trabalhando 4, 5 horas seguidas sem levantar. E aí parecia que no final do dia eu tinha passado um caminhão. Então, assim, tudo é muito novo para todo mundo. Então, a gente tem que se colocar para pensar. Só que às vezes a gente não quer ter algumas respostas, por isso que a gente vive no automático. Então, pensando um pouco no que o Fê trouxe para mim, que a gente teve uma conversa, então, ó, será que o motivo é a falta de equipamentos ou a distância dos amigos do treino? Eu quero que vocês vão pensando aí. Estamos desmotivados para treinar? É desmotivação? Assim, a gente está desmotivado mesmo? É disso que a gente está falando? Outras coisas te distraem durante o dia que acabam com a sua energia mental e física na hora do treino? Será que a hora que eu estou treinando é uma hora adequada? Porque assim, quando a gente tem uma rotina que a gente vai até o local do treino, ele se encaixou naquela rotina. Será que o horário que eu treinava ainda tem que ser o mesmo horário que eu faço? Como, como podemos fazer para manter a disciplina da nossa rotina no meio desse turbilhão de coisas acontecendo? Aí, outro ponto que eu gostaria de tocar também, a disciplina. O que é ter disciplina, né? Qual a importância da disciplina para a gente? Tenho procrastinado
muito nesse período? O que é a procrastinação? Vou falar um pouquinho antes de mudar de slide. Você sente que a sua casa não é um lugar de treino? Que antes da gente começar a conversa, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, Rafa? Que as pessoas têm dificuldade de querer ficar em casa. E aí, será que assim, fazer tudo em casa soa mais positivo ou mais para negativo? Ficar em casa me remete a tédio, me angustia, ou é um lugar que eu consigo ter paz? É um lugar que, quando nada dá certo, eu quero muito voltar para minha casa. Então, assim, hoje vai ser um momento para a gente refletir. Vocês sabem que a procrastinação, por que existe a procrastinação? Porque a gente não quer lidar com o resultado daquilo que a gente precisa fazer. E aí o resultado não é necessariamente o resultado do esporte, mas é o fato de eu me programar para fazer o exercício. Então, se programar para fazer exercício, se a gente não quer lidar com essa rotina, a gente pode dizer que a gente está entrando em procrastinação, que é o que a gente não quer lidar com aquilo. E aí a gente começa a procrastinar. Né? Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Então eu não quero lidar com aquela dinâmica de ter que levantar de repente, preparar meu espaço. Então todas essas perguntas foi até assim em contato com os meninos. É comum eles ouvirem. Então, o que a gente falou nessas 2 semanas, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui hoje com a gente estavam, acho que algumas sim, é muito difícil a gente mudar de hábito, assim, muito. O hábito, para ele ser consolidado, ele precisa ser feito, realizado durante 21 dias. Então, depois que passa esses 21 dias, aí as pessoas começam a sentir falta daquilo que elas tinham, né, aquela atividade que ela começou, seja numa leitura, seja numa atividade física, seja na dança, enfim, qual atividade ela se propõe nova, para ela se constituir um hábito, ela vai precisar de um tempo para o nosso cérebro assimilar. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Assim, eu vejo duas questões. Essa mudança abrupta, uma hora a gente tem toda uma rotina, outra hora a gente tem que criar uma nova rotina. Então, se a gente está falando de criar uma nova rotina, a gente está falando de criar um novo hábito, né? Então, e aí a gente tem a questão do isolamento, que, a princípio, o que eu tenho escutado muito na minha faculdade, as pessoas da área da psicologia, elas estão correndo para criar material, né? No mundo todo, assim, a parte social e da psicologia está a todo vapor, porque é tudo muito novo também, e a gente precisa dizer para as pessoas como a gente pode intervir. Então, nesse sentido, está tudo muito recente também. E é muito perigoso, dependendo de como a gente se encontrar nesse processo, que eu estava até falando para os meninos antes da gente começar, a gente pode desenvolver um transtorno mental, que pode ser uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, né? Porque a gente começa a entrar num turbilhão onde a gente não vê resposta. E aí, mais para frente, eu vou mostrar também que o nosso pensamento, ele produz reações, né? Então, nesse sentido, daqui a pouco a gente vai estar muito adoecido. E a atividade física, ela é nossa aliada. Ela é o nosso remédio natural. Então, a gente é super parceiro da atividade física porque ela previne doença mental. Porque faz partes do nosso cérebro, que é onde a gente encontra disfunção para ter o transtorno, é onde a atividade física vai agir. Então, é um remédio natural. Então, eu acho que é assim. A proposta que eu trago para vocês hoje é para a gente refletir. A gente tinha uma rotina onde pessoas cuidavam da gente, então, que são os coaches, certo? Falei certo, né? Cada um tinha o seu coach, onde faz o seu exercício, faz o seu planejamento.
E agora vocês ainda continuam com esses coaches, só que num outro formato. Então, a gente precisa pensar se esse novo formato eu estou na negação ainda. Se eu estou negando o que está acontecendo. Então, percebem que é algo muito mais profundo do que, de repente, só não é em si só a atividade física que talvez a gente não esteja legal. Então, o que está acontecendo dentro de mim depois de tudo isso que está acontecendo? Será que eu parei para pensar? Então, gente, nem sempre conseguimos estar motivados para termos nosso melhor desempenho. Isso a gente precisa aprender também, que às vezes tem dia que a gente não vai dar conta. E a gente precisa saber quando é esse dia de que eu não vou dar conta e quando é um dia que todos os dias eu não estou conseguindo dar conta. Tem uma diferença. Porque se eu sempre faço as minhas atividades, todo dia, só que num dia específico, uma coisa deu errado, eu não dormi bem à noite, eu tô com alguma preocupação, ou simplesmente eu não tô afim, então às vezes a gente precisa se permitir. Mas isso não pode ser uma rotina, senão aí a gente entra em outra situação. Então todos nós precisamos estar dispostos desde a hora em que acordamos até realizarmos todas as nossas atividades diárias. Eu acho que isso é um desafio hoje. Porque para quem não gosta de ficar solitário, que nem eu tenho visto algumas reportagens das pessoas que estão home, eles têm se encontrado online para jogar papo fora, para escutar uma música. E assim, se a gente for ver que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, e aí de repente eu não tenho nem os meus colegas, que mesmo que alguns me aborreçam, eu sinto falta, porque é uma rotina. Então, a gente vai precisar começar o dia e terminar. Então, eu estou fazendo isso de forma qualitativa ou eu estou tendo quantidade de coisas para fazer sem muita qualidade? Então, eu acho que esse momento serve para a gente desacelerar. Porque se a gente não desacelerar, a gente vai adoecer. Porque a gente lidar com o imprevisto, lidar com a questão de que a gente não sabe como vai ser daqui uns dias, sempre aconteceu na nossa vida, que a gente tem uma falsa sensação de ter controle. Mas é um controle ilusório. E hoje a gente realmente está vivendo isso, porque a gente não sabe muito bem como as coisas vão se configurar. Então, gente, deixa eu tirar vocês aqui. Como a motivação pode ser facilitadora no seu desenvolvimento pessoal e profissional? Eu até poderia ter deixado aqui, gente, só pessoal. Mas eu entendo que todo mundo deve ter uma ocupação. Então eu falei, bom, eu vou deixar porque acho que é importante a gente refletir como um todo. Que a gente não consegue separar de quem a gente é e do profissional que a gente é. Então, nesse sentido, aprender a se desenvolver, capacitar para ser construído um novo hábito. Então, será que a gente sabe qual é o nosso objetivo para hoje? Será que quando eu acordo, eu sei o que eu quero, o que eu preciso fazer? Gente, quando vocês quiserem, podem me interromper, tá? Quais são os agentes estressores na rotina de um trabalho e na vida pessoal? Vocês sabem o que estressam vocês? O que são os agentes estressores? O que eu não estou lidando muito bem, assim, durante o meu dia? O que me aborrece em si? Claro que cada dia, talvez, a gente tenha um novo aborrecimento. Mas a gente sabe quais são os nossos gatilhos? Porque, olha só, quando a gente se vê mal-humorado, com uma angústia, triste, isolado, se sentindo vazio, que isso foi tema já das nossas conversas. Então, significa que a gente está pensando alguma coisa. Será que eu sei o que eu penso? Qual foi o gatilho para me aborrecer? Então, aí a gente precisa. Vocês percebem que, assim, a gente está promovendo aqui uma reflexão, e claro que eu estou muito à disposição
porque eu vou estar mexendo com vocês. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês depois podem me chamar lá, ou você passa o meu contato, porque eu entendo, quando eu trabalho com os meus pacientes, que assim, para mim tem que ter um começo, meio e fim. Eu preciso saber da minha história, saber o que acontece hoje na minha vida e para onde isso tudo vai me levar. Então, eu estou fazendo vocês pensarem sobre a dinâmica de vida de vocês agora. E aí, gente, é quando a gente começa a falar de hábitos. Então, os hábitos, eles surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, tentará transformar qualquer rotina num hábito, pois permite que nossas mentes desacelerem com mais frequência, assim, tanto para hábitos bons quanto por hábitos ruins. Quem já dirigiu e chegou em casa e não lembra o caminho? Vocês já tiveram, assim, uma sensação de tipo, meu, será que, sei lá, eu tomei o remédio? E aí dá aquela angústia, né? Porque você fica tentando repassar o que você fez no período da manhã e não vem Fechei o a que você porta do tomou. carro. Fechei a Não, porta do total. carro? Quando eu tô de férias, assim, quando eu tava de férias, né? Quando eu trabalhava como No mundo engenheiro, formal? às vezes eu saía de férias e às vezes eu saía de casa e no meio do caminho eu falava assim, calma aí, pra onde eu tô indo? Eu tava indo pro meu trabalho. E eu não queria ir pro meu trabalho, eu queria ir pra outro lugar. Então é isso Uhum. mesmo, é o hábito do meu dia a dia, veio as Isso. férias e o que que eu tô fazendo? Exato. Então, o que acontece? Quando a gente aprende a dirigir, assim, daí tem aquela dificuldade. Quem compra carro automático, a gente não dá umas freadas no meio do trânsito, às vezes, que pode até causar acidente, porque a gente criou um hábito. Por que a gente cria um hábito? Para o nosso cérebro ser poupado. Então, vocês estão percebendo que o buraco é um pouco mais embaixo? Se vocês não conseguirem entrar no ritmo de treino, quando vocês voltarem para treinar no local de vocês, vai ser muito mais difícil. Porque, gente, o cérebro ele vai se adaptar. É gostoso ficar deitadinho, ver Netflix, ler um livro, não fazer nada. Então, ele vai desacelerar e ele vai se acostumar com isso. Então, o hábito, ele é construído para dar uma vida melhor para o nosso cérebro, para nossa. Então, por isso que se cria rotina e por isso que a gente cria um hábito. Então, assim, desde quando a gente é criança e a gente estuda e a gente já não sabe que tem que trabalhar, então, assim, não tem muito. Não dá muito tempo da gente. Claro que essa geração de agora é diferente da geração da nossa, que acho que todo mundo está aí no mesmo campo de idade. Então, hoje eles têm muito mais tempo, hoje eles estão menos exigidos. Que eu acho que a nossa época, você tinha que ficar pensando ali: o que eu vou ser, o que eu vou estudar, onde eu vou estudar, quando eu vou trabalhar, tem que pagar as contas, tem que pagar minha faculdade. Então, a gente não tinha muito tempo. Então, já fica na nossa guardado dentro da gente, na nossa história, que a gente tem essa rotina para cumprir. Então, eu só quero que vocês lembrem disso, porque o cérebro ele não sabe distinguir um hábito bom do hábito ruim. Ele cria, ele transforma por quê? Para ele poder desacelerar. Então, por isso que quando a gente dirige, a gente não pensa que tem que olhar no retrovisor, dar seta, ligar o carro, apertar a embreagem, passar a primeira. Entendeu? Se a gente tivesse que pensar toda vez para dirigir em tudo que a gente precisa fazer, a gente ia viver muito esgotado. Por isso que eu perguntei, quantas vezes a gente já chegou em casa sem saber o caminho que a gente fez? Porque a gente entrou no piloto automático. Eu acredito que na live de domingo, que eu não consegui participar, ele falou um pouco sobre, mais ou menos sobre isso, né? Sobre piloto automático. Que a meditação ele faz o Como caminho manter a contrário. calma, né? Ô Exatamente. Mari, e você falou dos agentes estressores, Uhum. que na real o nosso esporte, a nossa modalidade, né, que é o CrossFit, a ideia dela é ser uma modalidade que suporte a saúde. E quando a gente pensa em saúde, a gente pensa no bem-estar físico e mental, porque o seu Sim, físico não está bem se seu mental está lá na bosta. sim. Então, uma coisa que o Fê e eu, a gente
já conversa isso há mais de 6 meses, que até num campeonato que a gente organiza, que a gente tem bastante problema, que é o King Crab, Oh, eu acho que existe um limiar da atividade, da competição e do dos exercício agentes. físico. Uhum. Porque eu posso te explicar esse limiar. Eu sou uma pessoa que, nos meus 2 primeiros anos de treino, eu estava nesse limiar lá em cima. Eu esquecia do resto, só pensava em mim. Hoje, depois de 6 anos praticando isso, eu estou lá no meio. E para mim tá Uhum. tudo certo, qualquer coisa que eu faço. Eu posso fazer 100 polichinelos aqui no quarto com a minha mãe, que, porra, eu aprendi. Eu aprendi o que eu posso fazer com esse conhecimento que essa modalidade me deu. Com E uma coisa que eu, qualidade, né, com Rafa? qualidade e com qualidade. Uhum. Exatamente isso. Qualidade não Uhum. é quantidade. Não. A gente aprende isso. Que uma coisa que eu e o Fê, a gente passou muito era dentro dessa competição, galera querendo passar por cima de amigo. Você imagina, competição que não vale nada, a galera se Meio mata maluco para isso, né? estar à frente do próximo. É meio doideira isso, E né? é totalmente doideira. É. E agora a CrossFit Mundial lançou esse desafio, que é um desafio para ser feito em casa. Hum. Aí, o que é mais legal do desafio em casa? Lá eles colocam um treino e falam assim, se você não tem esse peso, você pode fazer com uma lata. Tem uma velhinha demonstrando com uma lata, tirando lata do chão e levando para cima da cabeça. Por quê? Aí eu vou te Gente, explicar. Quando a CrossFit decidiu mudar não, na real, voltar com o pensamento do que ela era, a galera ficou doida. Falou, pelo amor de Deus, não. Não admito praticar essa modalidade. E o cara simplesmente acabou com tudo. Filho, CrossFit é isso e a gente pratica isso. Aí a gente entra nesse meio termo, mas, pô, a competição, desde quando a competição é saudável? A competição é saudável, Mari? então, ela, Pra ela é mim, ela é. saudável. Pra Não, mim, ela é. ela é Pra... saudável, não é ruim, não. Sim, sim. Porque daí, ó, Pra... a Ô, gente Ney, pode. você já fala, Ney. Você já fala. Eu tô te vendo aqui. Eu Calma. não tô vendo, tá, Fê? Você vai É, precisar me né? ajudar. Vou Sim. só falar um pouco o que o Rafa falou e a gente já dá a palavra para ele. É saudável sim, Rafa, porque ó, pensa que a É, gente faz isso desde a infância, né? sim. Por que que é importante competir? Para saber quando a gente ganha e quando a gente perde. Então a gente aprende a lidar com as E o nossas homem morre por frustrações. pontos. O homem morre por pontos. Exato. E Agora, o é uma coisa, Mari, a gente identifica. A competição não era saudável para mim. Eu perdia sono então, por causa disso. então, Porque mas já aí, competi muito tempo durante jiu-jitsu, aí depois fui pro CrossFit, aí depois então, me deu era um. isso que eu ia falar, que o que é disfuncional é como eu lido com a competição. É, Porque quem é competitivo vai ser competitivo, tá na essência da é, pessoa. Agora, eu tenho o poder de dizer se isso vai me fazer mal ou se eu vou conseguir lidar com o fato, às vezes, sim. de eu não ter sido melhor. Eu posso fazer uma observação? Pode. Eu acho que assim, a competição ela é boa. A gente aprende desde criança a competir. A gente aprende desde criança É, que eu reprovo com 5, mas eu sou o melhor com a nota 10. Até Isso não é alguns legal. ensinamentos que eu considero errado. Mas Sim. talvez o que prejudica a gente não é a competição, mas talvez sim a comparação. Comparação Uhum. com o outro. Às Exato. vezes, às vezes não, assim, pergunta para o Phelps ou pergunta para Sim. grandes atletas se ele estava preocupado com a pontuação ou o tempo ou o que um outro atleta fez. Ele estava preocupado em dar o seu melhor ali naquele momento. É que aí a Em gente ter a fala consciência de que eu fiz tudo o que eu podia isso. e ganhei. Ou não ganhei. E a culpa não é do outro, Não, e é minha. a gente fala de autoestima, né, Fê? E de Sim. segurança. Eu vou só terminar isso que você falou para a gente já dar seguimento, mas na infância, você sabe disso, é muito importante a gente ter repertório, e isso depende dos nossos cuidadores. E ser cuidador não significa só pai e mãe. Então, a escola tem um papel muito importante nisso. O que dá sentido para as coisas são os adultos que fazem dar sentido às coisas para as crianças.
Então, se eu fico o tempo todo comparando o meu filho, ou se eu sou a tia da escola, que vou comparar o menino que tirou 10 e o que tirou 5, eu vou estar criando a competitividade naquela pessoa de forma muito negativa, porque ela não vai ter autoestima, ela vai ser insegura. Sim. Então, para ela, vai ser, o outro sempre vai ser um competidor, o outro sempre vai ser uma ameaça. Então, para as pessoas que têm esses esportes, principalmente de alto rendimento e que são ou que em equipe, precisa estar muito claro qual que é o objetivo dele com aquilo, que sentido aquilo tem para ele, que é aquilo que o Rafa está falando, que ele precisou chegar na exaustão, ele precisou chegar no limite dele para ele perceber que aquilo não era saudável. Né? E que é natural a gente competir e participar de competição, mas desde que isso não seja um agente estressor. Exatamente. Desde o momento que isso não tire, não nos dê ansiedade, não tire nosso sono. Exato. Talvez criar uma uma rivalidade. É o sentido que a gente dá para aquilo. Ney, vamos lá com Ney. Você quer muito falar? Interessante esse ponto. Se desmuta aí. Sabe fazer isso? Vai lá. Não. Tá saindo. Não. A gente não consegue te ouvir. Eu nem tô vendo ele, deixa eu ver se eu acho ele. É o teu som do notebook, né? Quando ele começar a falar, você vai ver, o Mari. Aí vai aparecer. Ele desconectou. Vocês acham que eu posso... Pode falar, Manu. Manu. Ela levantou o dedinho. Ela quer falar? Pode falar, Manu. E a Manu travou também. Todo mundo que quer falar... Não sou eu, juro que não sou eu. Trava. Manu? Já conectou, já. Manu? Oi, vai lá, Manu. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então, a Mari tinha comentado a questão do esporte que desestressa, né? Na minha família, eu tenho a minha mãe, que é triatleta, ela é profissional na categoria dela. E assim, ela é atleta de competição e, enfim, né, de alto rendimento, mas eu e as minhas irmãs, a família em si, toda, a gente já identificou que o esporte, sem a competição, ele já não está tão saudável para ela na questão psicológica, não é na questão física. Então, assim, quando ela não treina, é horrível pra gente, porque ela fica totalmente desestabilizada. Não sei se pela falta da rotina, ou se é pela falta do esporte, ou se é algum outro problema. Mas, assim, ela fica desestabilizada. Por exemplo, agora, na quarentena, ela não pode pedalar. Né? Agora, ainda mais, a praia tá fechada. Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá saindo 4 horas da manhã, ela vai de calça jeans, sem os equipamentos de proteção, sem capacete, sem a sapatilha, para não identificarem ela como atleta, para ela poder pedalar. Então, se a gente fala, mãe, pelo amor de Deus, você não consegue segurar 20 dias? E aí ela fala, não, eu não consigo. E aí, só nos resta rezar. Eu falei, só me falta agora eu ter que tirar da cadeia, né? Então, assim, para mim, isso não é saudável. Isso não é saudável para mim. O esporte eu vou só responder ela, daí eu passo para você, tá, Ney? O esporte de alto rendimento, vocês devem estar sentindo isso na pele. Ele ativa uma parte no nosso cérebro de zona de prazer. Então, realmente é um vício. Uhum. É um vício. Que nem o cigarro. Sim, então. Exato. Agora, talvez ela, assim, eu acho que a gente tem que ponderar. Se é pro bem, assim, claro, ela tá se arriscando, porque 4 horas da manhã é perigoso, porque a gente vive num país muito inseguro. Nossa. Com relação à segurança, né? E aí, pode-se pensar nos prejuízos que a pessoa pode ter por ela não conseguir dar outra alternativa para aquilo que ela está sentindo. Aí isso pode ser disfuncional. Então, talvez vocês possam sentar com ela e pensar em outras estratégias. De repente, de ir junto ou de... Porque, assim, eu acho que se for um esporte onde a pessoa faz sozinha,
ela não vai ser barrada, só não pode estar aglomerada, não pode estar correndo com 3 pessoas, andando de bicicleta com outra pessoa. Acho que bicicleta não O tem. pedal, ela não pode pedalar acompanhada, ela tem que ir sozinha. Exatamente. Então, de Mas repente... não é uma autoanálise dela, é mais a questão, né, de quando a pessoa utiliza o esporte como um apego, assim, para resolver todos os problemas da vida. E quando ela se dá dinheiro com ela mesma, sem o esporte, ela não tem lidar com as instabilidades, enfim. É mais nesse sentido, né? Não é nem o caso dela em particular. Entendi. Mas é importante apontar isso, né? E aí ela não consegue dar flexibilidade para isso, né? Ela não consegue pensar em outras alternativas. Quando vocês propõem, né? Para ela é difícil. Então tem que pensar um pouco mais. O caso dela é um pouco mais individual mesmo, assim, no sentido de. Porque, olha só, quando começa a ser disfuncional o nosso comportamento, quando a gente tem prejuízo, e se ela não consegue lidar, se o humor dela muda, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para isso, entendeu? Tipo assim, se eu não faço esporte hoje, o meu humor muda, que nem você falou. Será que a Manu tá me ouvindo, gente? Será que tá indo? Não sei se travou. Eu acho que ela travou. Ela Bom, caiu. vou falar pro Ney falar, depois eu retomo com ela. Vamos lá. Oi, Mariane, tudo bom? Oi, tudo. Eu tô achando demais essa conversa, porque eu gosto de embates desse tipo, porque eu acho que a gente vai a um lugar melhor, né? Uhum. E eu tenho isso direto e reto com o Rafa e com o Fer. Eles são meus irmãos, amo eles de paixão, por isso que a gente fica livre para poder e confortável para poder falar em todos os assuntos. Eu concordo com você em relação à situação da competição ser necessária. E acho que na situação de hoje, é isso que eu queria te perguntar, em tudo que está acontecendo hoje em relação à quarentena, se a competição não é aquela pimenta para a gente não chegar ao ponto da procrastinação, e se, de repente, se a gente nivela num nível para 10 pessoas, vou colocar aqui um exemplo, um teste científico, vamos colocar 10 pessoas e a gente fala, olha, gente, vocês vão fazer assim e vamos ver quem vai ser o melhor, óbvio, sabendo que existe todo um conceito de que não é comparação, mas é eu fazer o meu melhor torcendo para que você vá melhor. Se isso não é melhor numa situação como hoje, né, para a gente não incorrer em risco de frustrações por comparações de forma errada. Sim. E até mesmo chegar à procrastinação. Ney, muito legal isso que você falou. A gente vai ver que mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre recompensa. Então, nesse sentido, se eu entendo a competição de forma positiva na minha vida, onde eu vou, que nem o Rafa colocou, eu vou dar o meu melhor, eu vou sempre pensar em mim e que se tudo bem se o meu amigo do lado ganhar, eu vou ficar feliz também. Ou eu vou ficar bravo na hora porque eu perdi, mas é uma questão pessoal. Se isso não me trouxer nenhum prejuízo, porque daí se a gente for falar um pouco de individualizar isso, depende muito de como cada um vê a competição. Sim. Mas se a gente vê a competição sob essa ótica que você trouxe, essa pimentinha, imagina que assim, a gente está com maior dificuldade de treinar. Aí os meninos lançam um desafio. E aí nesse desafio, sei lá, vai ter uma bonificação. Não é interessante? A gente não vai estar sendo estimulado, a gente não vai ter uma recompensa. Então, o ser humano, ele precisa disso também. Então, nesse sentido, na forma que você trouxe, a competição, ela vai colaborar para que as pessoas se motivem. Se ela for essa pessoa que se motiva através de competição. Não sei se eu respondi. Não, eu te falo isso porque, assim, eu vou dar o exemplo que está acontecendo, né? A gente tem essa competição do Open e tal, que ela é bem legal e eles colocam lá, essa última prova, eles colocaram uma carga que poucas pessoas vão ter em casa, né? Eu tenho esse problema igual a mãe da Manuela. Se eu não treino, eu piro o cabeção, eu fico louco. Não dá. Às vezes eu preciso treinar mais de uma vez no dia.
mas devido à meta que eu tenho, é uma coisa minha comigo mesmo, né? Uhum. Mas, por exemplo, em prol de todos, se estabelecer assim, não, esquece essa carga que o Open falou, vamos fazer de tal jeito e vamos colocar essa pimenta de tipo, dá o teu melhor para ver quem consegue ser melhor e torcer para essa pessoa ir melhor que você, porque essa foi sempre a ideologia que a gente teve. Eu acho isso sensacional, porque dá aquele estímulo de, pô, não, eu quero treinar, eu quero fazer, eu preciso, eu tô em casa, mas eu tenho que fazer, eu tenho que treinar, não posso ficar parado, evitando a procrastinação lá na frente. Não sei se é um caminho, se é uma Faz vertente, sentido, ó. não sei. Pensa só. Eu acho que a sua contribuição foi muito válida porque a gente está pensando em novas práticas. Porque, ó, a gente não tem a mesma configuração do mês passado, certo? Então, você teve um caminho de pensamento interessante, que eu acho importante, de repente, os meninos pararem para pensar. Não sei se isso já está rolando, mas vocês vão ver que lá na frente, eu vou falar um pouquinho de recompensa. Quais são os gatilhos que a gente tem? Então, se eu tenho pensamentos bons, eu vou ter comportamento adequado para mim e para o outro. Eu vou ficar bem. Se eu tenho pensamentos disfuncionais e negativos, eu vou ter comportamentos inadequados, que vai ser ruim para mim e para quem convive comigo. E aí, Ney, falando um pouco sobre essa questão do treino, existem pessoas que aí cada cabeça funciona de um jeito, certo? Eu não sou igual a você, você não é igual ao Fê, não é igual ao Rafa, então cada um tem uma necessidade. E aí, um outro dia, a gente fala um pouco sobre essa questão de sistema de resposta, de coping. Um outro dia a gente marca um encontro para falar sobre por que às vezes a gente é assim. Porque talvez lá na infância, a forma como você respondeu para o mundo e foi ensinado a responder para o mundo, ou te trouxe benefício ou te trouxe malefício. E talvez o esporte, ele colabora para que você se sinta bem. Então, por isso que ele é um hábito na sua vida. É uma resposta que você dá. Faz sentido? Total. Então, eu acho que, falando um pouco da competição, eu acho que é válido. Desde que... Maria, ser honesto, eu achei que ia ser uma porcaria as palestras com a psicóloga. Eu tô achando caralho. Desculpa o termo. Nem maldito. Ai, que engraçado. É que a gente não tem uma fama muito boa, né? Dinâmica de grupo. Nem eu gosto de fazer dinâmica de grupo, gente. Obrigado. Tá muito legal. A gente tem que ter o feeling da coisa, né? Tem que estudar também, né? Tem jeito. Então, gente, lá, a construção de novos hábitos não pode automatizar questões importantes ao ponto de perdermos situações que requerem atenção e perder os fatos relevantes para o nosso desenvolvimento. Que é a história do tipo, eu tomei o remédio, eu não tomei, eu tranquei, eu não tranquei. E aí, se está automatizando, significa que a gente está com uma sobrecarga. Né? Então, ele não pode. Então, assim, os novos hábitos, eles não podem automatizar questões importantes. Então, por exemplo, se eu paro de treinar e fico vendo uma série, eu vou maratonar uma série por dia, vou ver 10 episódios, eu vou estar automatizando coisas que não são boas para o meu corpo. Entendeu? Por isso que o problema do hábito. Opa, peraí. Então, por isso, os nossos glândulos basais desenvolveram um sistema inteligente para determinar quando devem permitir que os hábitos assumam comando. Então, se eu estou no piloto automático, quem vai assumir é o meu eu com pouca reflexão. Então, identifique a rotina. Qual é a deixa, que eu vou explicar o que é deixa, para a rotina. Qual é o gatilho? Então, assim, se eu tô fazendo se eu tô trabalhando e eu todo dia levanto 3 horas da tarde, faço um chá e como um pedaço de bolo, é uma deixa. Então, quando der 3 horas da tarde na terça, eu já vou estar aqui, balançando as perninhas, 3 horas, tomar chá e comer um pedaço de bolo. A gente chama de gatilho. Então, qual que é a deixa para nossa rotina? Experimente com recompensas. Qual é a recompensa? Isola a deixa, que é o gatilho, e tem um plano. Planeje suas ações. Então, gente, o que eu tô falando para vocês é o quê? Quando a gente vai criar uma rotina, olha lá, rotina, recompensa, gatilho.
todo dia vai ser isso. Se eu tiver um gatilho, meu gatilho é minha exaustão. Então eu vou lá como um pedaço de bolo. E aí o bolo é a minha recompensa. E aí vira um hábito, gente. Olha lá, tá vendo? É um looping. Não sei se vocês já se repararam, eu tenho uma memória afetiva com tomar café à tarde. Porque na minha família, a gente sempre tomou café da tarde. Né, gente? É da gente, né? Senta todo mundo, pãozinho, café, nananã. Aí quando você se propõe a criar novos hábitos alimentares, não vai rolar o cafezinho da tarde. E aí a gente entra nisso, assim, qual que é o gatilho? O gatilho é a emoção, é a afetividade com relação àquele momento, né? Fica ali na sua cabeça, parando, nossa, queria tomar um café, queria comer um pão, queria tomar... E aí a rotina é levantar, tomar o café e comer o pão, e aí a recompensa é aquela sensação de prazer, ai, que delícia, acabei de tomar um café. Então, eu não sei se eu estou sendo clara, se vocês têm alguma dúvida, mas é só para a gente explicar o momento que a gente está vivendo, né? Que isso daqui é muito importante para nova. Então, como eu disse, que nem o Ney falou, então é a deixa, o gatilho, aí a gente tem a rotina, que eu vou fazer que o meu gatilho me propôs, eu vou me recompensar e aí eu vou voltar. Vocês já ouviram falar no livro O Poder do Hábito? Então, eu tirei algumas coisas desse livro. Ele é chato para ler, mas ele tem informações interessantes ali, né? Que faz sentido, assim, a forma como a gente vai se configurando até como pessoa, como a gente também é manipulado, né, pelo sistema. E aí, gente, uma vez que você descobriu qual é o looping do seu hábito, você identificou a recompensa que está movendo o seu comportamento. Então, a deixa que o deflagra e a rotina em si. Você pode começar a alterar o comportamento. Então, ou seja, se eu sei aquilo que me deixa, se eu sei que aquilo é uma memória afetiva, eu preciso aprender a lidar com aquilo. Será que todos os dias eu vou conseguir fazer meu plano alimentar sem eu furar na hora do café da tarde? Porque também não adianta a gente pôr metas muito difíceis de cumprir. A gente tem que começar do mais fácil para o mais difícil. Então, de repente, eu posso me propor, no começo, a fazer um dia sim, um dia não. Então, um dia eu como o que eu gosto, no outro dia eu cumpro o meu plano. Gente, quando a gente faz coisas de forma mais linear, que nem o Rafa trouxe, a gente tem mais garantia de prorrogar essa ação. Se a gente se propõe a coisas muito restritivas, a gente pode voltar lá naquele looping. Daí, no dia que eu furar com a minha rotina, eu falar, já caguei com tudo, eu vou continuar do jeito, eu não vou fazer mais, desisto. Por isso que as pessoas, eu acho muito interessante a forma como os nutricionistas estão se configurando atualmente, porque eles percebem que não adianta ficar propondo coisas muito impossíveis, porque a pessoa não vai conseguir fazer daquilo uma rotina. Então, a gente tem que pensar numa forma saudável de trazer para aquela pessoa. Claro que, às vezes, a gente precisa de algumas restrições, principalmente se eu tiver problema de saúde. Mas não dá para a gente ser radical. Então, eu preciso saber... Aí, voltando a falar do tema da nossa conversa hoje, o que está me fazendo procrastinar? Qual é a minha deixa? Para eu criar uma outra rotina. Porque, olha só, a gente está construindo uma outra rotina. A gente não está falando eu estou deixando e depois eu volto. Não, a gente está construindo uma outra rotina. Por quê? Se talvez isso não está me trazendo tanto benefício. Então, pode mudar para uma rotina melhor, planejando-se, para que a deixa e escolhendo um comportamento que ofereça a recompensa pelo qual você está ansiando. Então, assim, a gente pode mudar a nossa rotina e a gente pode pensar na recompensa, que daí a gente está falando, de repente, de vocês pensarem, os meninos do Cross, né, os responsáveis, de como eles podem também colaborar nesse processo com relação à recompensa. Né? Como que isso pode ajudar? Como que isso pode, de alguma forma, incentivar a pessoa? E aí eu acho que fica para vocês também pensarem. Porque se a gente está se configurando de uma forma onde a proposta até, né, Fê, é da gente criar uma rede de apoio,
de diálogo, de escuta. Então, como que os meninos também às vezes precisam de ajuda nesse sentido, de ideias, porque às vezes eles estão tão assoberbados com outros problemas, com outras questões, que às vezes acaba passando. Então, pensando que a gente pode ser colaborativo, então eu acho que a gente pode pensar em ideias nesse sentido. Lembram-se que, assim, talvez a gente viva assim por um tempo. Talvez a gente volte a se encontrar, mas talvez de novo a gente tenha que se enclausurar de novo, porque uma vez que esse vírus ele se propagou, a gente não sabe muito bem como ele vai se comportar daqui para frente. E eu não estou falando isso para angustiar vocês, eu estou dizendo para vocês que a gente precisa também ter o pé no chão, né? A gente precisa saber viver o hoje. Hoje está desse jeito, amanhã a gente não sabe. Então, por que eu não consigo... Por que eu estou ruminante? Por que eu estou ruminando? Por que eu quero que as coisas aconteçam do jeito que era antes? Então, talvez a gente não consiga ter isso agora, nesse momento. Então, gente, ó, é de um plano que a gente precisa. Um hábito é uma fórmula que o nosso cérebro segue automaticamente. Quando eu vejo a deixa, vou fazer a rotina para obter a recompensa. Aí a gente fala de disciplina. É disciplina, gente. Eu sou uma pessoa que tem mais dificuldade para ter disciplina. Como que é a disciplina na minha vida? Eu não tenho disciplina, eu não tenho rotina, eu acordo e decido o que eu vou fazer. Aí, Fê, a gente até volta a falar na parte das pessoas se responsabilizarem. Porque às vezes o outro pode propor 51.000 estratégias e nada vai estar bom para a pessoa. E a gente precisa saber onde parar. Isso serve para todos. Às vezes a gente tem pessoas que são muito negativas do nosso lado, que a gente dá várias ideias. Ai, se você fizer assim, se você fizer assado, se você vai... E a pessoa sempre, não dá, não gosto, desse jeito eu não quero. Nananana. Então, às vezes a pessoa precisa seguir sozinha. Porque também não dá pra gente segurar na mão dessa pessoa, arrastar ela e esfolar ela no asfalto. Porque talvez ela não esteja pronta para seguir. E a gente precisa aceitar isso, que às vezes as coisas não têm a ver com a gente, porque a gente se coloca num papel de tipo assim, nossa, eu não fiz tudo o que poderia, nossa, a culpa foi minha. A pessoa não aderiu porque a culpa foi minha, nanana. E às vezes não tem nada a ver com a gente, às vezes a gente está falando do outro, o outro não aderiu, o outro não adere em nada. A gente precisa ter um pouco desse sentido, desse feeling. Saber quando a gente pode parar, saber quando a pessoa às vezes precisa ir caminhar sozinha. Mesmo que a gente não queira. Então, gente, a motivação é um processo psicológico responsável pela formação e manutenção da conduta humana. Então, a motivação, ela existe. É motiva-ação. A gente sai da cama por algum motivo. Estar motivado requer compreensão sobre como devemos nos manter a um estado interno, que pode resultar de uma necessidade. E aí, quais são as nossas necessidades? Vocês sabem quais são as necessidades de vocês? Vocês têm em mente? Vamos pensar. Eu não faço ideia. Minha necessidade é levantar, eu preciso ganhar meu dinheiro para eu pagar minhas contas. Eu tenho a necessidade de estar perto de pessoas. Eu tenho a necessidade de ter um parceiro, uma parceira. Eu tenho a necessidade dos meus familiares estarem todos bem. Eu tenho a necessidade de estar num lar seguro. Então, quais são as necessidades que estão em torno da nossa vida? Né? O que eu preciso? Porque, às vezes, se a gente não cuidar disso, a gente vai ficar correndo atrás da cenoura, igual ali eu coloquei o desenho, sem saber o porquê. Por que eu faço as coisas que eu faço? Qual é o sentido de tudo isso? E aí, gente, eu vou falar de uma coisa que quem estudou administração deve ter visto, quem fez algum processo de coach, de repente, pode ter visto. Então, o Maslow, ele é um estudioso da motivação e ele observa que uma necessidade, enquanto não satisfeita, integra e motiva comportamentos. Então, ele criou uma ideia de uma pirâmide. Então, após a sua satisfação, o comportamento tende a ser extinto, mas surgem outros, motivados pela necessidade de realização de outros desejos. Então, parece que o ser humano ele está sempre insatisfeito.
porque nunca chega, né? Nunca chega. E tudo bem, porque é isso que faz a gente ser diferente, ser humano, mas desde que isso não seja de forma negativa ou de forma que me traga prejuízo. Então, a necessidade, cumprir, satisfazer as necessidades é importante. Desde que isso também não me traga uma grande frustração e desde que as minhas necessidades estejam ao meu alcance. Sei lá, eu quero ganhar a competição e eu treino uma vez por semana. Não vai rolar. Só não vai dar. O Cauã queria falar? Ô, Mário, você falou que o ser humano ele nunca está satisfeito. Você acha que isso ocorre porque tem aquela máxima que a grama do vizinho está sempre mais verde ou não? Depende. Se você for uma pessoa que você não consegue perceber o seu processo, que sempre o do outro vai ser melhor, aí é uma necessidade disfuncional, né? É algo que você não... Às vezes você tem tantas coisas boas, mas a do vizinho é melhor. E aí você não está prestando atenção na sua. Agora, depois a Melissa vai falar, e vindo de encontro com uma necessidade que a gente precisa, isso é saudável, né? Se isso não fizer você ser uma pessoa que vai maltratar alguém ou vai se maltratar, não vai ter problema nenhum. Agora depende de como você enxerga isso. Pode falar, Melissa. Então, é só uma contribuiçãozinha da psicanálise, que é outra abordagem da psicologia. Para a psicanálise, o ser humano é ser humano desejante, e isso é constituinte, assim, porque quando a gente está na barriga da mãe, lá dentro é perfeito. Você tem carinho a hora que você quer, você não precisa se esforçar para respirar, se esforçar para comer, ser fofinho para ser amado, você não precisa nada. Então, é como se o ser humano estivesse sempre querendo voltar para aquela posição de plenitude inalcançável. A gente não vai conseguir chegar na plenitude. Então, por isso que pra gente, da psicanálise, a gente sempre está buscando algo novo, porque o ser humano é desejante, constituinte. Da mesma forma que a gente sente inveja, constituinte, ódio, amor, tudo isso é constituinte, por isso precisa ser respeitado, tanto o desejo que nunca é alcançado, quanto a raiva que a gente sente, a inveja que a gente sente. E, enfim, todos esses sentimentos que muitas vezes pela sociedade é tipo, não, você não pode desejar a grama do vizinho, não, você não pode ter inveja do coleguinha, porque isso é feio. No entanto, todo mundo sente. Então, só uma contribuiçãozinha, assim, Sim, e aí psicanalítica pensando, de outra e assim, abordagem. pensando até nisso que a Melissa contribuiu, é você ressignificar, né? Não necessariamente ter inveja é uma coisa ruim. Às vezes você está invejando uma coisa boa, que vai te motivar de alguma forma. Agora, é o sentido que as pessoas dão para isso, que é que nem a Melissa colocou. Infelizmente, aí a Melissa pode até falar um pouco melhor sobre castração, né? O quanto a gente acaba... as pessoas acabam não deixando a gente ser quem a gente pode ser. É sempre... Aí vem as regras sociais, que às vezes você fica como inadequado e às vezes você não está sendo inadequado. Então, não necessariamente é ruim. É que, assim, depende muito de como a gente entende isso. A gente sempre vai ter uma necessidade para seguir, para cumprir. Só que se eu trabalho de uma forma, se eu faço isso de uma forma que seja leve e que seja significativa na minha vida, não vai pesar. Eu não vou, por uma necessidade, em detrimento de uma necessidade, eu vou fechar uma porta, eu vou anular uma coisa na minha vida. Então, é muito relativo, viu, Cauã? Não dá pra gente fechar esse, é bom ou é ruim. Depende. Vai sempre depender. Entendi, obrigado. Imagina. E aí, o que ele fala? Ele propõe, eu gosto bastante até, a pirâmide, que daí a gente sempre vai ter essas necessidades, que é as fisiológicas, que são, né, as fisiológicas, a de segurança, as sociais, a de estima e de autorrealização. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco como que isso se configura na vida de vocês. E aí, até separei ali a satisfação fora do trabalho e a satisfação no trabalho. Então, assim, vão ser sempre essas que vão estar nos motivando, que são essas necessidades. Então, se eu consigo um trabalho, se eu estou bem, pensando lá, a gente conseguiu um trabalho e eu consegui garantir as minhas necessidades fisiológicas,
né? Eu vou querer segurança nesse trabalho. E aí eu vou querer ser bem visto lá socialmente. Eu quero fazer parte de uma equipe. Por isso que as pessoas estão sofrendo bastante com relação ao home. Porque a gente cria um hábito, a gente está interagindo com as pessoas, a gente constrói vínculo, né? E aí a gente tem de estima, que daí falando do trabalho é o reconhecimento, que assim, ser reconhecido é muito importante, né? Não é que a gente quer ser melhor que o outro, mas ser reconhecido significa que você está fazendo as coisas certas. Por isso que a gente fala de motivação. E aí a autorrealização, que é quando eu consigo uma meta que eu propus, de repente, às vezes que pode ser até mais de longo... Acho que tá... Peraí, gente. Espera só um pouquinho, que eu dei uma bagunçada aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Sim. Sim. E o Eu acho que PowerPoint também. eu tirei da tela, Fê? Não, tá aparecendo Tá? ainda. Tá, Só saiu do modo de apresentação. Agora Foi pro primeiro slide. Né? Então, gente, é para vocês pensarem. Eu coloquei esse material para vocês depois darem uma olhada, depois a gente pode até voltar. Então, são essas necessidades que a gente sempre vai estar buscando. E aí, dica simples para ajudá-lo a criar novos hábitos. Então, gente, por favor, relaxem. É isso, assim, eu acho que a gente precisa aceitar o momento que está acontecendo, né? E aí, ó, almejamos que todos esses conceitos sejam elucidados e sejam capacitados para a mudança de hábitos, de ruins para bons ou na construção de novos hábitos. Então, a gente sempre tem que dar o primeiro passo. A gente sempre vai ter a oportunidade de começar um novo dia. Então, sempre vai ter amanhã para a gente começar, para a gente recomeçar. Então, a motivação é o que te faz começar, o hábito é o que te faz continuar. E aí, gente, eu coloquei esse esqueminha que é aquilo que eu sempre falo, que é a construção do pensamento, né? Então, ali eu dei uns exemplos, né? Exemplos de pensamentos disfuncionais e quais alternativas que eu posso dar para ele. Então, os pensamentos, eles geram a emoção, as emoções, que gera comportamentos e que gera reação fisiológica. Então, olha lá, quando eu penso, não vou conseguir, qual é a alternativa que eu posso dar para esse pensamento? Darei o meu melhor, que é aquilo que a gente estava falando com relação à competição. É muito difícil. Se eu sempre falar, nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir, vai ser uma coisa muito monstruosa. Então, de repente, se a gente se percebe fazendo isso, qual a alternativa que eu posso dar para esse pensamento? Então vai ser como um desafio. Então é tudo culpa minha. Eu fiz o melhor que eu pude. Serei melhor que ela ou ele. Serei uma melhor versão de mim, que é aquilo que a gente está falando da competitividade. É inaceitável. Tentarei entender melhor o outro. Então são pensamentos, são alternativas que a gente pode dar para aqueles pensamentos como que eu sei que esses pensamentos eles são inadequados? Quando eu tenho um comportamento e uma reação fisiológica que não são adaptadas. Então, assim, eu vou sentir rancor, eu vou sentir medo, eu vou sentir sofrimento, eu vou me sentir triste. São sentimentos importantes que assim, não existe sentimento bom ou ruim. Eles são adaptados ou desadaptados. Então, sentimentos e comportamentos desadaptados são pensamentos negativos que a gente tem. Eu não sei se ficou claro essa tela, mas é uma proposta para vocês pensarem que a gente produz pensamento que pode ser positivo ou negativo. Então, gente, às vezes a mudança que você tanto deseja está nas decisões que você não toma. Então, a gente precisa pensar sobre isso, assim, o porquê que eu não tomo. Não vamos simplificar isso, tá, gente? Porque às vezes tem decisões que precisam de bastante tempo e de bastante reflexão.
Mas trazendo um pouco de sentido para o que a gente está falando de procrastinação, de atividade física. Então, assim, eu não decidir, né? Eu não conseguir decidir se eu vou treinar ou não, isso vai me trazer um prejuízo lá na frente. Então, gente, acho que é isso. Se vocês quiserem comentar e perguntarem, estou à disposição. Eu tenho, Mari. Na verdade, é mais uma reflexão, assim. Eu tô viajando lá na pirâmide. Quer que eu volte lá? Volta. Que tem algumas partes ali que às vezes a gente... e a questão do hábito, acho que entra de novo a rotina. Que a solução às vezes está mais perto do que a gente imagina, né? Então a gente tem ali algumas etapas da pirâmide. Principalmente a questão social ali, talvez. E até de segurança, acho que cabe até na fisiológica, enfim. A gente tem hoje a internet, a gente tem hoje rede social, a gente tem hoje um celular. E a nossa rotina mudou, né? O nosso hábito mudou. A gente sente falta disso agora. Eu acho que todo mundo tá sentindo. O meu horário de trabalho, que meu trabalho está inseguro, o que eu faço agora, para quem é autônomo, para quem é empreendedor, como é que vai ficar a minha remuneração, que é a questão da segurança, a questão social, de interação com os nossos clientes, com a interação dos nossos grupos sociais, enfim. Olha o que a gente está fazendo hoje. A gente está, talvez, conseguindo abordar as 3 primeiras etapas da pirâmide com um simples celular, com um simples computador, com uma simples internet. Então, assim, é realmente uma mudança de hábito. Eu acho que realmente isso vai acontecer depois desse um mês e pouco. Acho que a internet vai entrar em todas essas etapas da pirâmide aí para contribuir e realmente mudar o nosso comportamento e talvez mudar a nossa rotina, mudar o nosso hábito. Hoje eu fiquei pensando que se a gente não tivesse, né, internet, computador, rede social, eu me peguei pensando nisso, assim, né? Eu estava tendo várias aulas online hoje. Eu falei, pensou como que seria se a gente não tivesse? Então, assim, tudo tem... eu sou muito positiva também. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sempre, tudo. Agora, o que vai mudar é como eu olho isso. Se eu vejo o meu problema apenas como um problema, eu não consigo pensar numa solução. Mas se eu vejo o meu problema numa oportunidade, e eu não estou dizendo que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode ter tristeza, não é nada disso. Mas a gente precisa, às vezes, de um tempo para assimilar tudo e a gente precisa de respostas. É claro que algumas pessoas, desde a infância, foram bem articuladas, assim, né? Os cuidadores tiveram um papel importante nesse sentido de enfrentamento de problema, de resposta mesmo, de coping, né? E outros não. Então, são essas pessoas que sofrem muito, porque às vezes elas não conseguem se articular. E aí ficam ali no problema, né? Eu não consigo sair disso, eu não consigo sair disso. E aí, por isso que às vezes a ajuda psicológica é muito bem-vinda nesse sentido, para ajudar a pessoa a ampliar o olhar e ver por por outra dimensão a questão, o problema. Então, essa pirâmide eu gosto muito, porque eu acho que a gente sempre está buscando, mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. Porque quem não quer ser bem aceito no grupo social? Né? E eu fico pensando, Fê, se você falasse assim, Mari, vai lá no CrossFit um dia fazer uma reunião, ia ter 2 pessoas. Porque a gente não quer. Mas porque a gente não quer, às vezes tá tudo bem. E tá tudo bem, não é tudo. Assim, eu não tenho esse hábito de ficar mandando todo mundo fazer terapia. Porque isso é de cada um. Uma hora vai bater a necessidade ou não. Mas quando você fala em palestra, que nem o Ney falou, né? Em palestra, não sei o quê, aí a pessoa já fala, não vou. Mas como a gente, de certa forma, o computador ajuda a gente numa questão até de timidez, porque se eu quiser, eu venho aqui, eu apago, eu não deixo ninguém me ver. Eu posso só escutar, né? Então, de certa forma, tá todo mundo na sua zona de segurança, assim. Eu não preciso me expor.
Porque eu acho que para quem é tímido, às vezes, ou para quem não quer se envolver, só quer ouvir, é muito complicado quando você vai numa reunião e às vezes a pessoa fica fazendo checklist, né? Agora você, agora você. E isso causa angústia e a pessoa não tá afim naquela hora. E ela não vai mais. Então, eu acho que a internet, ela tá proporcionando um canal muito legal, muito reflexivo, que se a gente fizesse presencial, não ia rolar. Eu acho, assim, eu tive umas experiências já com grupo, e você faz divulgação, você fala, você conversa, 10 pessoas confirmam e vão 2. Online eu não preciso sair de casa. Eu acho que a galera acha que não precisa, né? Sim. Ou você faz forte demais que, não preciso disso. Porque machuca, né? Uma barreira, quando você né? reflete muita coisa da sua vida, É um ato de machuca. coragem mesmo, né? Então... Quem tá disposto a tomar porrada? É isso aí. Exato. É isso E eu não tô nem isso aqui, mesmo. gente, julgando, porque não é uma coisa fácil. Não é. Você se propor um processo terapêutico, não tem aquela coisa romântica de que você, eu acabei de sair do meu psicólogo, tô maravilhosa. Não, você sai às vezes pior, muito pior do que quando você entra. É que a tua porrada é pior do que de um amigo, ou então de um familiar. Você entendeu? Porque a tua porrada é de uma pessoa neutra. E isso é nocaute. É isso aí. Mas é nas porradas que se aprendem. E muito mais do que com amigo, né? Então, a quarentena, eu acho que está sendo essa porrada para muita gente. Total, Manu. Porque as pessoas estão tendo que lidar com elas mesmas. E as pessoas não se bastam. Elas precisam se mostrar. Então, eu tenho uma imagem que eu tenho que mostrar para o outro. E como eu não estou tendo essa oportunidade, eu não estou sabendo lidar com isso. Então, eu quero que a quarentena acabe logo. Eu quero pôr a minha... Eu quero fechar meu cabelo. Então, é o tapa na cara essa quarentena. É muito difícil. A gente sai de um hábito para construir outro que a gente não quer construir. Entendeu? Então, gente, essa foi minha contribuição para vocês. Eu espero que tenha sido proveitosa. E agradeço, é sempre bom, é uma troca. Eu falo de vocês até nas minhas aulas do mestrado. Eu acho que está sendo uma coisa muito incrível tudo isso que a gente está fazendo. Eu aprendo muito como profissional, é sempre uma troca, né? Então, está sendo muito legal, assim, tô super animada, gente. Então, o que vocês precisarem também, pensem um pouco, façam uma reflexão. Eu sei que não é fácil, mas também eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, que a gente está aqui para se ajudar, né? De uma maneira ou de outra, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Apenas obrigado, Mari. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Gente, olha que importante. Vocês estão dedicando 1h30 para falar de vocês, para se perceber. Isso não tem preço, assim, não tem preço. Eu quero que realmente todo mundo se cuide, que cuide da sua saúde mental, que cuide dos seus familiares. Então, se eu posso agregar com isso, com certeza vocês estão agregando comigo também. E aí a gente vai disponibilizar o material, né, Fê? Você se encarrega disso? Sim, eu compartilho o material e também vou compartilhar esse vídeo para quem quiser. Ah, legal. Acho que vai agregar. Pode Vai lá, falar, Ney. Ney. Não, eu quero o material e o vídeo, cara. Não, pode Legal. deixar, eu te mando sim. nóis. Aí, na semana que vem, eu até tinha falado com os meninos, uma professora minha com um grupo de pessoas, eles desenvolveram uma cartilha para o enfrentamento do isolamento. Acho que talvez pode ser para a semana que vem. Muito legal. Tá bom? E aí, mais Muito material para a gente disponibilizar. Tá bom? Perfeito. Obrigado, Má. De novo, obrigado. Eu que agradeço. Eu não fui na minha terapia ontem, fiz hoje, então foi de muita valia. Tá fugindo, gente, tá fugindo. Gente, boa noite para vocês. E uma ótima Páscoa para vocês. Verdade. Valeu, Eu sempre dou Mari, chocolate pra você para os também. meus pacientes. Esse ano eles não vão ter, tadinhos. Tchau, Cada um gente. come o seu Beijo, aqui, ó, Má. na chamada. Tchau, Má. Beijo, Má. Muito Obrigado, obrigado. Gente, boa noite. Beijo para Parabéns. todos. Tchau, Obrigado. obrigada. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Obrigado, viu? Tchau. E tem aulas 9, hein? Se quiser, aulas 9. Quero ver quem vai aparecer, hein?
Fala, Tchau, Betinho. gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Valeu.